Bom, seguindo adiante então, na página 86 do nosso livro, a gente, 86, a gente começa a falar dos tipos de cidades, né? Então, o primeiro que ele destaca são as metrópoles. O que são metrópoles? São cidades grandes que têm alguma influência nas cidades vizinhas. Então, eu posso dar um exemplo para vocês aqui. Nós estamos vivendo numa região em que tem uma metrópole do nosso lado aqui. Essa metrópole é Florianópolis. É uma metrópole de influência regional, não é uma metrópole nacional, ela não influencia o Brasil inteiro, mas ela influencia os municípios que estão ao seu redor, as cidades que estão ao seu redor, como, por exemplo, São José, Palhoça, Biguaçu, Santo Amaro. Essas cidades são diretamente influenciadas pela metrópole regional, nesse caso, Florianópolis. Bom, outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é essa palavra que está em negrito aqui, ó, conurbação. Para quem anda de Florianópolis ou melhor, de São José para Florianópolis, ou de São José para Palhoça, ou de São José para Biguaçu, vai observar que a gente não sabe bem ao certo onde é que está a divisa entre os municípios, né? Onde é que acaba São José e começa Florianópolis, ou onde acaba São José e começa Palhoça, ou onde começa Biguaçu. O nome disso é conurbação, ou seja, quando as cidades crescem de uma determinada forma interligadas, como acontece aqui na nossa região, e tudo começa a parecer uma cidade só. Então, para um turista que chega aqui, ele não sabe onde é que termina Biguaçu, onde é que começa São José, onde é que começa a Palhoça, onde é que começa Florianópolis. Para o turista, de forma geral, ele acredita que Florianópolis é só a ilha, né? Mas nós sabemos que uma boa parte do continente aqui também é Florianópolis. Então, isso é chamado de conurbação. Uma outra palavra que está em negrito aqui destacada, e a gente também vive aqui, é a tal da região metropolitana. Região metropolitana é essa região ao redor da metrópole. No nosso caso, exatamente aqui essas cidades que a gente estava falando, né? São José, Palhoça, Biguaçu, Florianópolis, Santo Amaro, Antônio Carlos, São Pedro de Alcântara, para quem é de lá, até a região de Garopaba e de Tijucas e Rancho Queimado, nós estamos na região metropolitana de Florianópolis, chamada Grande Florianópolis. Então, essa é uma região metropolitana. Seguindo um pouquinho adiante, na página seguinte, a gente tem um outro tema transversal aqui, ele fala da dependência do automóvel nas cidades, né? Como é que o automóvel impacta na distribuição das cidades, na locomoção das cidades. Então, eu queria que vocês dessem uma olhadinha nisso. Logo aqui abaixo ele mostra um gráfico apresentando o tempo que se perde no trânsito, nos horários de pico, ou seja, de manhã cedo, próximo ao meio-dia, no final da tarde, em várias cidades pelo mundo afora. A gente vê que a cidade em que mais se perde tempo no trânsito, atualmente, é a Tailândia, depois, a cidade não, desculpa, o país, né? A Tailândia, depois a Indonésia, depois a Colômbia, depois a Venezuela, depois a Rússia, depois os Estados Unidos e lá, em sétimo lugar, a gente vê o Brasil. Então aqui tem um ranking aqui das cidades onde mais se perde tempo no trânsito. Isso não é uma coisa legal para cidades, né? É causada principalmente pelo meio de transporte que foi escolhido pela cidade, privilegiando muito os automóveis, ao invés de privilegiar mais o transporte coletivo, né? Como os ônibus ou os metrôs e coisas desse tipo. Seguindo um pouco adiante, a gente tem um outro termo aqui que chama megalópole. Quando a gente fala de megalópole agora, a gente está falando de algumas metrópoles, lembra o termo que falamos anteriormente, mas metrópoles que se uniram. Então, juntou uma metrópole com outra metrópole e outra metrópole. Aqui no Brasil, a gente tem uma possibilidade de criação de megalópole entre as metrópoles de São Paulo, que é uma metrópole brasileira aí, de influência nacional, e a metrópole do Rio de Janeiro, que é outra metrópole de influência nacional aqui no Brasil. Então, as duas cidades, essas grandes cidades, né, chamadas de metrópoles, elas estão relativamente próximas e existe a possibilidade aí de, em alguns anos, alguns bons anos, elas se transformarem, essas duas cidades, numa megalópole, ou seja, uniu duas metrópoles. Nós temos alguns exemplos disso ao redor do mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a região entre Boston e Washington, a gente tem a região entre Chicago e Pittsburgh, a gente tem a região entre São Francisco e San Diego. Então, alguns exemplos de megalópolis pelo mundo.
certo? O Brasil, a possibilidade é que Rio de Janeiro e São Paulo se transformem numa megalópole, certo? Porque as duas cidades começam a se unir ali. Muitos municípios entre elas começam a crescer e daqui a pouco a gente também já não vê mais a separação entre uma e outra. Seguindo, então, um outro termo aqui, que são megacidades. Agora, megacidades tem a ver só com população, né? Então, toda cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes é entendida como uma megacidade. É interessante chamar a atenção aqui que no fim do século XX, o crescimento da população urbana na América Latina, na Ásia e na África foi 3 vezes maior do que na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Isso mostra que a tendência, como eu falei anteriormente lá quando a gente falou da desconcentração industrial, a tendência é que essas megacidades venham se concentrar aqui na Ásia, na África e na América Latina, ok? Seguindo um pouquinho mais abaixo, a gente fala de cidades globais. Agora, o termo cidades globais tem a ver mais com tecnologia. Então, as cidades que estão muito envolvidas tecnologicamente com a economia mundial, e aqui a gente pode traduzir a economia mundial como mercado financeiro. Então, as cidades que concentram grandes bancos, as cidades que concentram grandes transações financeiras internacionais, são chamadas aqui de cidades globais. Normalmente elas também concentram indústrias poderosas e tal, mas o termo tem mais a ver com essas transações financeiras. Ok? Seguindo então, a gente fala um pouquinho de migração e globalização. Olha só, globalização foi um termo que a gente abordou bastante agora nos 3 capítulos anteriores, né? Sempre falávamos de globalização. E migração. O que será que migração tem a ver com globalização, né? Tem tudo a ver. Se a gente olhar o gráfico aqui de baixo, a gente vai ver que existe um número de cidades aqui onde a população é predominantemente de imigrantes, certo? Então, olha só, se a gente pegar a cidade de Dubai hoje tem cerca de 83% da população imigrante, ou seja, não são moradores nativos de Dubai. A gente tem um ranking inteiro aqui de inúmeras cidades aí ao longo do mundo, onde tem muita população de fora vivendo na cidade, né? E isso é causado pela tal da globalização, ou seja, as cidades começam a crescer, começam a acumular serviços e tecnologias e cada vez um meio de vida mais agradável naquelas cidades ali, agradável por diversos motivos. Tem gente que gosta de lugares com muito trabalho, tem gente que gosta de lugares com muito lazer, tem gente que gosta de lugares onde tem melhores hospitais, porque já está numa fase da vida que pode precisar de mais hospitais, ou porque tem alguma doença crônica. E aí, dependendo da necessidade, as pessoas optam por morar nas cidades, na cidade A, B ou C, e existem cidades que atraem muito as pessoas. E essas aqui são as principais cidades que atraem população migrante pelo mundo, ok? Seguindo um pouquinho adiante, a gente vai ver aqui outro termo, né, que é a segregação urbana. Olha só, quando a gente falou, vou até voltar aqui, né? Quando a gente falou das migrações de forma geral, normalmente elas acontecem vindo do campo para a cidade, certo? Esse é o destino mais comum das migrações. Mas quando a gente fala de segregação urbana, é meio que um tipo de migração assim que tira as pessoas de uma área mais nobre da cidade e acaba colocando essas pessoas mais para a periferia da cidade, mais para o entorno da cidade. Isso a gente chama de segregação urbana. Isso acaba dando origem às favelas, por exemplo, né? Essa é uma consequência desse crescimento exagerado das cidades, da supervalorização das regiões centrais da cidade. Isso acontece pelo mundo todo, chamado de segregação urbana. Tranquilo? Seguindo um pouquinho mais à frente aqui, ó, em 2015, de acordo com a ONU, cerca de 863 milhões de pessoas viviam em favelas. A gente está falando de 5 anos atrás, certo? Nesses locais, além de qualidade das moradias, das condições de vida e da carência de infraestrutura urbana, como redes de água e esgoto, os serviços nas áreas de saúde, educação e cultura são escassos e de baixa qualidade em geral.
Então imagina, em 2015 a gente tinha quase 1 bilhão de habitantes já vivendo nas favelas, né? Isso é uma consequência do grande crescimento das cidades, o crescimento desordenado das cidades, né? Onde acontece uma valorização muito grande das áreas centrais da cidade, e essas pessoas que moravam ali acabam por um motivo ou por outro ou sendo expulsas ou vendendo as suas propriedades ali no centro da cidade e comprando uma casa, um terreno numa região mais afastada do centro da cidade. Em alguns casos, essa concentração de pessoas é muito grande, também desordenada, e acaba gerando a criação de favelas. Em alguns casos, essas favelas acabam ficando próximas do centro da cidade, gerando também outros problemas que a gente não vai discutir nesse momento aqui, mais adiante a gente fala sobre esses processos, ok? Seguindo um pouquinho adiante, a gente tem 2 temas aqui que eu queria deixar para vocês darem uma olhada mais atenta. Mas um deles fala de desigualdade e violência nas cidades da América Latina, né? Cidades que nós vivemos aqui. Lembra-se, estamos na América Latina, então como é que acontece isso aqui? Eles chamam de o lado sombrio da urbanização. E no seguinte, um estudo sobre a importância das cidades globais, essas que eu falei para vocês que têm grande influência no mercado financeiro internacional.